Nunca a gente pode deixar entrar na vida da gente uma pessoa da qual a gente não sabe a história. É sempre um relacionamento abusivo, porque você tem uma pessoa que está ali aberta para amar com uma pessoa que não amará nunca. Então você perguntou assim, não tem cura? Não tem cura porque na realidade é uma maneira de ser, não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele gosta de ser assim. Dentro da relação afetiva, ele é um grande ator, né? No sentido assim, de fingir um afeto que não existe. O que a gente viu muito claramente é aquela maneira de funcionar, é aquela maneira de ser, onde existe todo o lado racional e existe um lado afetivo praticamente gelado, frio, né? Então, como é que a gente pode falar de relacionamento afetivo em pessoas que não têm afeto, que não se afetam, que não se importam, que não têm remorso, que não têm culpa? Quer dizer, a relação afetiva com o psicopata é uma relação inglória, no sentido, essa pessoa sempre vai ser usada, ela é um objeto. E muitas vezes o psicopata constitui uma família e tem até relações ditas afetivas para dar uma satisfação à sociedade. Você chegou num ponto que realmente eu queria entender, né? Se ele não tem sentimento, se ele não tem... por que ele está ali se envolvendo com alguém? Porque e ele fingindo tem um ganho, isso, né? Ele tem um ganho, aquilo que eu falei. Para o psicopata, ele tem sempre o objetivo de usar alguém para atingir status, poder e diversão. Então, se a pessoa pode proporcionar a ele algum tipo de status, algum tipo de diversão ou poder, ele vai ficar com aquela pessoa, mas não porque ele senta alguma coisa, porque ele vai se abastecer de algo que aquela pessoa pode dar. Por exemplo, ele pode estar com uma pessoa que é muito bonita, que é muito envolvente, para que ele possa dizer como ele é fodão de ter aquela pessoa tão bonita, tão envolvente, tão talentosa. Mas isso não quer dizer que ele gosta daquela pessoa, absolutamente. Se ele tiver que humilhar, se ele tem algum interesse. Tem o interesse, tem o poder de exercer o poder, tem o prazer de exercer o poder em cima da outra pessoa, e ele não poupará esforços no sentido de seduzir inicialmente, se tornando a melhor pessoa do mundo, sendo sedutor, maravilhoso, tendo o melhor sexo que você imagina, porque assim, o sexo para o psicopata não é sexo para nós. O sexo psicopata é um instrumento de envolvimento e de sedução. E veja bem, ele pratica o sexo que você quer receber, seja como for, porque ele tem a frieza. Um psicopata não brocha, por exemplo, a não ser que ele finja, só para causar um impacto, ou despertar pena, ou falar que tem trauma. Isso também é uma coisa muito típica, né? Eu costumo dizer que as duas coisas, quando vêm juntas, a gente tem que estar muito alerta para identificar um psicopata. Primeiro, atitudes maldosas de forma repetitiva, é um comentário, é um sarcasmo, é fazer o outro se sentir inferior, é fazer o outro se sentir culpado, ou outras pessoas. E junto com essa coisa de atitudes maldosas, uma coisa de encenação de vítima, de se fazer de vítima, porque o psicopata ele está sempre contando uma história triste para que a gente possa ter complacência com ele. Então, por exemplo, ele faz uma coisa muito ruim, aí ele imediatamente finge um arrependimento, se joga e diz que não vai mais fazer. Por quê? Porque a pena é um dos sentimentos que mais fragiliza a gente. Quando a gente tem pena de alguém, é como se a gente assinasse um cheque em branco na mão daquela pessoa. E o psicopata ele sabe muito bem que, ao despertar pena em alguém, esse alguém é facilmente manipulável. Você consegue identificar as presas fáceis dele? São pessoas com autoestima baixa, são inseguras. Pessoas de coração extremamente generosos, são pessoas com uma autoestima mais baixa, são pessoas extremamente, ao mesmo tempo, são pessoas que têm um brilho muito próprio, que têm uma coisa muito bonita, porque eles não chegam em volta, é como insetos em volta da lâmpada. Um psicopata não se aproxima de uma lâmpada apagada. Então ele vai em torno daquela pessoa para sugar o que aquela pessoa tem de melhor. E é incrível, porque assim, uma pessoa que se relaciona com um psicopata, literalmente se relaciona com um vampiro. Eles são vampirizadores, eles vão tirando aquela energia, a gente vai vendo aquela pessoa perder o brilho, perder a alegria, porque é como se a dominação deles fosse exatamente essa.
Então entra na vida de um homem ou de uma mulher sempre muito entusiasmado, quase você achando que é o homem ou a mulher da sua vida, né? Porque eles representam muito bem esse papel. Ele é ótimo, ele é ótimo, ele é educado, ele é gentil, ele manda flores, ele faz tudo. Passado esse momento de sedução, quando ele vê que você caiu naquela coisa, que o território está bem montado, inclusive com amigos, com parentes, que ele fez aquela coisa toda em volta, aí ele começa a se mostrar na intimidade. Ele continua mantendo aquela coisa, aquela pose para o externo, mas aí ele começa a, dentro do relacionamento, fazer uma coisa extremamente tóxica, né? Que é culpar a pessoa por tudo que dá de errado, tudo que ele faz, ele sempre dá um jeito da outra pessoa se sentir culpada, ou então, se ele não consegue jogar a culpa, ele faz a vitimização para que a outra pessoa tenha pena. Porque ao sentir pena, a outra pessoa dá mais uma chance, dá uma segunda, dá uma terceira, e jura que não vai fazer. Psicopata não tem tratamento, né, Bia? Não tem o tratamento pelo seguinte, porque o psicopata não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele sabe que ele se utiliza das pessoas. O grande prazer dele numa relação não é a troca afetiva, é o controle. É o jogo do controle, é o jogo da submissão do outro, é ter a vida do outro sob o controle dele. Esse é o grande barato, esse é o grande prazer. Né? Seja numa relação saudável, seja numa relação onde rola até um sexo mais agressivo, a questão é subjugar. Não existe esse prazer saudável de dar prazer ao outro e sentir prazer. Não é uma brincadeira. Porque sexo bom é uma brincadeira. E o que você pode me dar, assim, de dica para os nossos amigos? Tem alguma coisa que possa alertar, ajudar? Porque às vezes a gente escuta falar, eu não consigo sair dessa relação, e se sente até culpado. Eu acho, assim, que antes de entrar na relação, a gente tem que ter o cuidado de sair, a gente tem que ter o cuidado de não entrar. Nunca a gente pode deixar entrar na vida da gente uma pessoa da qual a gente não sabe a história. Porque a gente deixa entrar e aí você, por exemplo, você começa a ter um relacionamento com um cara que é divorciado. Aí ele tem 3 ex-mulheres. Aí sempre ele chega na vida dizendo assim, não, porque minha mulher me roubou, eu dei o apartamento, fiquei sem nada, fiquei pobre, larguei tudo. É tudo muito bonito, né? Aquilo é bonito, você morre de raiva das ex-mulheres, Mas eu sempre digo, conversa com essa ex-mulher. Porque assim, uma pessoa que saiu de 3 relacionamentos, pode até ser que seja uma pessoa boa, mas assim, será que ele não repetiu a mesma coisa? Porque o psicopata, por ele não ter emoção, ele repete os mesmos erros. Porque a memória da gente é uma memória marcada pela emoção. Eu não repito um erro que me fez sofrer. Se ele não sofre, ele repete os mesmos erros. Então, assim, a gente se dá o trabalho de saber realmente se as histórias que alguém entra na nossa vida contando é verdade ou não é? Relacionamento com psicopata é sempre um relacionamento abusivo. Voltando sempre. Lá no tema dos relacionamentos. Exatamente, tóxicos. é sempre um relacionamento abusivo. Porque você tem uma pessoa que está ali aberta para amar com uma pessoa que não amará nunca. Então você perguntou assim, não tem cura? Não tem cura porque na realidade é uma maneira de ser. Não é uma doença. Ele sabe que ele é assim, ele gosta de ser assim e ele faz tudo para que o outro esteja subjugado. E do momento que o outro está subjugado, ele mantém aquilo ali como se fosse um território, como se fosse um quartel-general de apoio, porque ele começa a fazer a sedução em volta das outras pessoas. É muito comum um psicopata, depois que tem o seu relacionamento dominado e bem estruturado, ele começa a literalmente seduzir todo mundo que está em volta.